Confira agora a quarta parte da incrível viagem do Nando pela América do Sul, onde ele conseguiu chegar na Bolívia e teve a oportunidade de conhecer o Salar de Uyuni, o maior deserto de sal do planeta. E claro, acompanhe também como foi seu percalço para chegar até lá. Se você não viu os vídeos anteriores, clique no card que está aparecendo para você e acesse o primeiro vídeo dessa série especial. Como de praxe, a partir daqui voltaremos a contar a partir do ponto de vista do Nando. Sem mais delongas, vamos começar. Isso é um pequeno resumo do que já fiz até agora. Saí de Contagem, passei por Minas, atravessei o estado de São Paulo e Paraná, visitei as cataratas de Iguaçu pelo lado brasileiro, passei pelo Paraguai, andei pela parte norte da Argentina e consegui chegar à Bolívia. É daqui que continuarei contando como foi a minha viagem. Depois de acordar, lanchar, arrumar minha bagagem, conversar um pouco com a minha família e sinalizar que dessa vez eu iria direto para a Bolívia para conhecer o deserto de sal de Uyuni, e ainda lembrar que talvez eu poderia ficar uns 2, 3, 4 ou quem sabe até 5 dias sem nenhuma comunicação porque não sabia se a região teria internet ou não. Parti da minha pousada em uma huaca, mais ou menos às 10h40. Percebi que faltava trocar o óleo, porém preferi deixar para resolver isso somente quando chegasse em Uyuni. Nisso, saí de uma huaca e segui até Modesto Oeste, uma cidade boliviana que faz fronteira com a Argentina. Quando cheguei na fronteira me agarraram um tempão por lá porque tive de ficar esperando numa fila para dar baixa na imigração da Argentina. Fiquei esperando, passou um tempão e uma mulher que estava olhando os documentos não deixava eu passar porque dizia que eu tinha que ter o número do documento do motor da minha moto, algo totalmente sem sentido para mim. Para piorar, só havia uma pessoa atendendo todo mundo que entrava. Com muito custo peguei o número da cilindrada e coloquei num papel, só aí que me liberaram e consegui de fato entrar na Bolívia. Teve até uma hora em que parei num posto de controle da polícia que estava fiscalizando um ônibus. O policial chegou em mim e me perguntou onde eu estava indo. Disse que ia para Uyuni e ele me deu algumas dicas e avisou para virar à esquerda quando chegasse em determinado ponto do caminho. Fui seguindo a estrada e fiquei muito empolgado porque a paisagem ficava cada vez mais bonita. Por isso, além de não virar à esquerda onde o guarda tinha me avisado, percorri entre uns 140 e 150 quilômetros na rota errada. Não vai dar para você ter noção do tamanho das montanhas. É muito grande. Incrível. Olha. Magnífico. É incrível. E o frio, tá frio pra caraca. Ah, beleza. Olha lá quem fica jogando pedra na estrada, olha lá, ó. Olha lá o Baurinho. Olha. Os bodinhos. Olha lá. Esse aí é disposição demais, hein? Olha o paraíso. Olha o paraíso. Pelo menos na natureza. A Colômbia tá de parabéns. E os bodinhos também, ó. E a Tenerê também, pô. Só reparei esse problema quando parei para tomar café, por isso tive de voltar e parar para abastecer a moto em um posto policial que estava pelo caminho. O curioso é que na hora de calcular o preço a gasolina estava dando 2 e pouco. E nessa hora fiquei feliz à beça. Feliz igual a mosquito na bosta. E assim que abasteceram minha moto o funcionário tirou uma calculadora do bolso, fez uns cálculos esquisitos e pimba, triplicou o valor. Por aqui cobram muito mais caro para estrangeiros. Eles costumam inventar a desculpa de que é preço internacional. Como saí tarde da pousada acabei rodando pouco até o momento, mas isso não era problema, pois eu tinha energia para continuar pela estrada por muito mais tempo. Após conversar com ele segui pela estrada novamente cerca de 3 horas depois cheguei na cidade boliviana de Suchichas, que estava no caminho do Salar. Você tá querendo ir lá pro deserto lá do Dakar, no asfalto? Você tá de sacanagem, né, velho? É claro que não, né, pô? Ó. Vamos curtir aí. Uou! Tem uns atoleiros cabulosos aqui, velho. Eu já quase caí algumas vezes, né?
Mas olha o visual. Off Roça Internacional. Ah, mas eu conheço uma turminha que ia gostar de fazer um offzinho aqui, viu? Tô indo lá pro Salário Uyuni, lá, ó, conhecer o tal famoso monumento do Dakar. Olha só a paisagem. Só off cabuloso. Uns atoleiros sinistros. Mas falar pra você, viu? Do jeito que eu gosto. Olha. Valeu. Dessa vez a estrada estava mais complicada, pois era de terra e existiam muitos atoleiros pelo percurso. Quase caí algumas vezes. O cuidado por aqui precisava ser redobrado por conta das condições do caminho. Mesmo assim não deixava de ser incrível. Afinal, enquanto eu andava ao lado dava para ver montanhas e rios incríveis. Cheguei até a ver mais um pouco daquelas inesquecíveis montanhas coloridas. E eu fui indo mais e chegou uma hora que só ia subindo as montanhas. Já estava na Cordilheira dos Andes. E nisso eu já não estava aguentando mais. Estava muito cansado porque o corpo começava a fraquejar por conta da altitude elevada e da quantidade de tempo que eu havia rodado na estrada. Para piorar, começou a anoitecer e eu tinha muito chão para andar ainda. Também estava muito frio e chuviscando. E após seguir o percurso por mais algum tempo vi um lugarzinho, tipo uma obra, uma espécie de casa sem teto. Não deu outra. Fui ali, olhei, chamei para ver se tinha alguém. Entrei, botei a moto lá e rapidinho montei a minha barraca. Nesse meio tempo ainda voltou a chover. Me enfiei para dentro da barraca, enchi o colchão, me ajeitei lá dentro e tals, mas, dei azar, havia entrado água lá dentro. Estava sofrendo de tanto frio que não conseguia dormir, então aproveitei para comer um biscoito e para fazer mais alguns vídeos demonstrando como estava a minha situação nesse momento. Com emoção. Eu sei emoção. Estou na metade do caminho para Uyuni, estrada de terra, tá de noite, chovendo pra caramba. Escuta o barulho da chuva. Armei minha barraca aqui no alto da montanha, cercadinho por umas paredes. Tá frio. Tô aqui comendo meu biscoito dentro da minha barraca, no alto das cordilheiras, a caminho da Uyuni, na metade do caminho. Estrada de terra cabulosa, tá chovendo pra caramba. Olha o barulho da chuva. De noite eu não tô aguentando mais regaço, a minha barraca aqui, ó, agora é dormir. É nóis! Uhul! Lá para as 3 horas da manhã eu já não suportava mais essa situação, não consegui dormir em nenhum momento e o frio estava intenso e a chuva não perdoava. Por isso resolvi juntar o que dava para levar e partir dali, deixando minha barraca e o colchão para trás. A estrada estava completamente escura, não dava para ver um palmo à minha frente, chovia e ainda sentia aquele vento quase cortante passando por meu corpo. Mesmo assim continuei seguindo rumo ao Uyuni. Off-roça é isso aí, ó. 3h38 da madrugada, no meio do nada, na Bolívia. É nóis, cachorro! Uou! Tá frio pra caramba! Muito frio! Loucura, 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 loucura! Louco meu! Ô louco meu! O caminho ainda tinha muitos atoleiros, um monte de trem, super perigoso. Ah, moleque! Eu tô num off aqui num atoleiro cabuloso! Vai! Isso aqui que é off, porra! 5 horas da manhã! Cê é louco, tio! Ó!
Em um dado momento cheguei até a levar um tombinho gostoso. Sabe-se lá por qual motivo, uma jamanta do inferno deixou um monte de terra ou algo do tipo exatamente no meio da estrada, não deu outra. Bati e caí da moto ali, só não me machuquei mais porque estava andando muito devagar por conta das péssimas condições da estrada, da escuridão e da chuva forte. Depois de muita chuva a uns 50 quilômetros de Uyuni pude ver o céu mais perfeito de todos, com muitas estrelas, mas muitas estrelas mesmo, uma visão imperdível. Minha câmera é péssima para tirar fotos à noite e meu telefone tinha dado problema, não queria funcionar, só voltou a ligar de novo depois que retirei e coloquei a bateria novamente, mas o que vi foi algo mais ou menos igual a isso no céu noturno. Notas importantes. Nesse pedaço do relato estarei misturando o que fiz durante os 2 dias que passei em Uyuni para que o vídeo fique mais fluido. Nem tudo o que fiz depois de chegar, é claro, está 100% na ordem correta. Quando finalmente cheguei ao Uyuni, pela madrugada, ainda tive dificuldades de encontrar algum lugar para descansar porque as pousadas e hotéis da região estavam quase todos lotados. Só consegui encontrar um lugarzinho perto das 6 horas, quando já estava amanhecendo. Só agora que estava no quentinho é que pude ficar de boa. Minha roupa ficou toda fedorenta e eu estava insuportavelmente cansado, por isso preferi ir direto para a cama dormir. Lição aprendida: nunca ande de noite numa estrada no meio do deserto, totalmente escura, perigosa e cheia de atoleiros pelo caminho, no meio do nada, sem nenhuma pousada, hotel ou casas pelo caminho, e ainda por cima em outro país a milhares de quilômetros de distância de casa. Essa certamente não é uma ideia nada inteligente. Depois de dormir por quase 7 horas, tomei meu banho e conversei com minha família pelo Zap para tranquilizá-los e mostrar que passava bem. O povo ficou muito assustado com aquela parte de armar minha barraca no meio do nada, à noite e ainda com muita chuva, mas tirando isso todo o resto foi tranquilo. Para ajudar, acabei perdendo meu óleo, o tripé da moto quebrou e ainda perdi uma garrafa de água pelo caminho. O tempo ainda estava muito frio, meus dedinhos estavam congelando. Mesmo assim não podia desanimar, pois dessa vez eu conheceria melhor o deserto de sal de Uyuni. Mas antes, claro, fiz as coisas que precisavam ser feitas, separei algum dinheiro que iria cambiar depois, almocei e lavei minhas roupas, que estavam realmente imundas. Após fazer o que precisava ser feito parti rumo ao meu objetivo e no meio do deserto tive um pequeno probleminha. Minha moto parou. Na hora não tinha entendido o porquê, por isso fiquei desorientado por alguns minutos e continuei o trajeto empurrando a moto por mais alguns metros, até que encontrei um boliviano que me explicou que tinha entrado água salgada na vela e que para sanar esse problema era necessário lavá-la com água doce, o que fiz pouco tempo depois, com a ajuda de uma brasileira que me doou 2 garrafinhas de água. Com esse problema resolvido continuei o caminho até o Monumento da Cara a uma velocidade máxima de 8 km por hora para não subir mais sal na moto. Novamente, o celular parou de funcionar, mas voltou a ligar de novo sozinho algum tempo depois. A moto parou de funcionar aqui no deserto, aqui ó. Parou, não ligava, não dava partida nem a pau. Sabe o que que era? Sal. Eu tava andando rápido e o sal grudou no motor, na vela. Parou de funcionar e não ligava nem a pau. E pra limpar, só com água doce. Aí apareceu uma pessoa para me ajudar, graças a Deus. Olha o salário aí! Por fim, o monumento Rally Dakar estava ao meu alcance. Beleza, belezura, que belezura. Isso aí porque ninguém imagina que a moto ficou sem funcionar no meio do nada, né? Conhecer esse lugar especial foi uma grande vitória para mim. Cheguei nas bandeiras aí, ó. O deserto aí, ó. O deserto de sal. Lá no fundo, lá tá a estátua do Dakar. A moto parou de funcionar no meio do deserto. Não dava partida. Batia, mas ela não ligava. Aí o cara tava me falando lá que eu tinha que limpar ela com água doce. Eu não tinha água doce. Aí apareceu uma moça e me arrumou 2 garrafinhas. Eu limpei e ela tá, ó, funcionando. E aí, onde é que nós tá, ó. Conhecer o deserto de Uyuni e seu monumento no Salar foi demais. Lembra daquela minha listinha de objetivos?
Chegou a hora de conferi-la novamente. Cataratas do Iguaçu, Paraná, visitado. Salar de Uyuni, Bolívia, visitado. Agora faltava conhecer a mão do deserto, no deserto do Atacama e Antofagasta, no Chile. Barriga cheia, banho tomado, roupa limpa, espírito cheio de paz e metade dos objetivos já completados, é isso aí. Depois das 14h20 voltei para a pousada e fiquei conversando um pouco mais com o pessoal. Também tentei vender o meu drone pelo Mercado Livre, mas não tive muito sucesso. Sinalizei que minha ideia para o próximo dia seria seguir para Calama, no Chile. Outra falha minha é que esqueci que era fim de semana e acabei dando mole. Separei o dinheiro para cambiar e passei na porta da casa de câmbio, mas preferi deixar para depois do almoço. Resultado: todas as casas de câmbio fecharam nesse meio tempo. Depois das 17 horas parti para conhecer o cemitério de trens, outro dos mais conhecidos cartões postais da região de Uyuni. Olha onde é que eu tô agora. Cemitério abandonado. Ah, tem. Parece abandonado, ó, tá cheio de gente aqui, ó. Oh, que beleza, hein? Bolívia. Assim que conheci o cemitério de trens, aproveitei para circular um pouco mais pelo vilarejo de Uyuni para procurar um tripé novo para minha moto, mas não tive sucesso. Ao chegar novamente tomei uma ducha e fui descansar. Por sorte descobri que as casas de câmbio não tinham fechado por todo o dia, e sim apenas fizeram 2 horas de almoço, a famosa siesta. Com isso consegui trocar o dinheiro que precisava. Para quem não sabe, a siesta nada mais é que o hábito de tirar um cochilo no meio do dia para descansar um pouco, de preferência depois do almoço. Alguns povos como os argentinos, uruguaios, bolivianos e espanhóis possuem esse hábito, em especial quando estão mais longe dos grandes centros urbanos. De noite voltei a conversar com o pessoal e fiquei nessa pelo resto do dia. Com tudo o que precisava já feito, fui dormir. Dias finalizados. Não deixe de acompanhar essa viagem. No próximo episódio estarei contando como saí da Bolívia e cheguei até o último ponto que percorreria antes de começar a voltar para casa, Antofagasta, no Chile. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu like, comente e compartilhe os nossos vídeos em suas redes sociais. Boa sorte e até o próximo vídeo.